Boa tarde a todos. Eu sou o Diego Serri, diretor de futebol do Esporte Clube Bahia. Vim falar um pouco de como a gente tem enfrentado essa pandemia aqui no Esporte Clube Bahia. A partir do meio de março, nós cancelamos as atividades presenciais no nosso centro de treinamento e desde então temos orientado nossos atletas a ficarem em suas casas e começamos uma orientação com treinos individualizados e em pequenos grupos para os atletas, através da nossa equipe de preparadores físicos e fisiologistas. Em relação à parte econômica, que foi o primeiro problema grande que apareceu para os clubes, nós fizemos contato individualmente e em grupo com os atletas do elenco, explicamos a situação pela qual o clube estava passando, com dificuldade de recebimento de cotas de televisão, com cancelamentos do programa do sócio-torcedor, além de problemas com patrocinador, enfim, todo o déficit de renda e de receita que o clube vem encontrando desde o início da pandemia. E uma vez conscientizados os atletas, nós propusemos um acordo de corte de 25% no salário em carteira dos atletas enquanto perdurar a paralisação do futebol brasileiro. O que só altera no nosso acordo quando a bola voltar a rolar com os primeiros jogos. Não com os treinamentos no centro de treinamento, mas sim quando a bola voltar a rolar e nós, por consequência, começarmos a receber novamente a receita proveniente da televisão, enfim, e as demais receitas que a gente normalmente tem no futebol. Em relação à parte de postura do clube, o Bahia sempre se notabilizou nos últimos anos pela sua postura social e pelas ações de engajamento social que o clube tem feito. E nesse momento não poderia ser diferente. Agora, nos momentos de maior dificuldade que a humanidade tem atravessado desde a Segunda Guerra Mundial, com essa pandemia que envolveu o mundo inteiro, que chegou muito forte no Brasil também, nós temos tido essa postura de realizarmos inúmeras ações junto aos nossos torcedores e à população em geral, desde ações como o ônibus do clube sair às ruas de Salvador, a nossa cidade, e se comunicar com as pessoas pedindo para que fiquem em casa, para que se cuidem, passando orientações do Ministério da Saúde e dos nossos governadores e prefeitos, até ações por vídeo e ações com ex-atletas do clube que podem se encontrar nesse momento em dificuldade financeira e nós encontramos algumas maneiras para poder auxiliá-los nesse momento. Mas talvez o mais importante dentro da própria estrutura do clube tenha sido a postura de procurar a todo custo manter a grande maioria dos empregos dos nossos funcionários, atletas, em todos os setores do clube, até porque a gente sabe que nesse momento de pandemia é muito difícil quando uma pessoa fica desempregada para conseguir realmente se recolocar no mercado. Então, esse é um esforço muito grande que nós estamos fazendo. É claro que para isso a gente teve que fazer essa redução no salário dos atletas e também fizemos um acordo coletivo com atletas das categorias de base e com os funcionários do clube, preservando o pagamento de 100% dos salários para aqueles que ganham menos e escalonando com perdas de 10% e até 20% para os que ganham salários um pouco superiores. Essa é a maneira que a gente encontrou de viabilizar o clube com muita dificuldade nesse momento e ainda sem saber exatamente quanto tempo que o futebol vai ficar paralisado aqui no Brasil. Em relação às nossas categorias de base, os treinamentos também estão sendo feitos e monitorados, assim como o profissional, pela internet, por programas específicos que a nossa equipe tem usado, mas com um detalhe que é um suporte psicológico grande e um contato permanente com as famílias dos garotos. Eu tenho participado dessas reuniões e desses encontros, o nosso presidente, vice-presidente e todo o corpo técnico das categorias de base, além de convidados que participam semanalmente de atividades junto a esses garotos,
e as suas famílias. No futebol profissional, usamos também uma plataforma para acompanhamento e distribuição dos treinos e cargas de treinos para o nosso elenco principal, sendo que nós dividimos em pequenos grupos todo o elenco para que cada profissional do setor de preparação física e fisiologia pudesse acompanhar e se responsabilizar por um determinado número de atletas. Essas são as ações que a gente fez e nesse momento nós estamos trabalhando em cima de um protocolo que já está montado pelo clube em harmonia com governo e prefeitura de Salvador, além de obedecer também as orientações do Ministério da Saúde, que é um protocolo para, inicialmente, na nossa volta, primeiro realizarmos os testes para o coronavírus em todo o elenco, seus familiares e comissão técnica, staff do clube, e depois de analisados os resultados, voltarmos às atividades dentro do clube, mais em pequenos grupos e obedecendo um distanciamento entre os atletas e uma série de critérios muito rigorosos para que a gente possa zelar pelo mais importante nesse momento, que é a saúde de todos. Então nós não poderíamos fazer algo diferente dentro do nosso CT, e lembrando que nós realmente só iniciaremos esse processo quando tivermos um sinal verde no nosso estado aqui, do governador, do prefeito e também do Ministério da Saúde, numa ação conjunta, e que o Bahia com certeza vai ter uma atitude muito responsável nesse retorno, até porque o futebol tem muita visibilidade e isso pode ser um recado muito importante para a população, de voltar no momento certo e da maneira correta. Se tem algo que eu diria nesse momento para todos os companheiros que trabalham nas outras equipes do Brasil e os nossos co-irmãos da América do Sul, é que, mais uma vez, nós estamos passando por problemas similares, problemas que afetam a todos, e isso é mais uma demonstração de que a gente tem que se unir, que eu acho que essa proximidade e ações como essa que a gente está gravando, um simples vídeo, compartilhando um pouco da experiência de cada um no momento difícil, é uma ação importante para aproximar um pouco mais os clubes. Aqui no Brasil, talvez em função da língua, a gente tenha um pouco mais de barreira de comunicação com os clubes da América do Sul, e talvez esse primeiro passo seja algo importante para começar a quebrar isso. Acho que isso é só uma demonstração de como as pessoas têm que trabalhar realmente em conjunto cada vez mais e prezar pelo coletivo, porque os problemas se resolvem de maneira coletiva e conjunta. A gente não consegue ter a solução de tudo de maneira individual e numa bolha. Então, acho que isso pode ser uma lição que essa pandemia deve passar um pouco a todos nós, e tomara que a gente consiga rever alguns conceitos e que a gente faça cada vez mais a nossa parte para um mundo melhor. Um grande abraço a todos e até breve.